tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje é quinta e você está na nossa companhia, no melhor podcast que você poderia ter, o Prosa Positiva. Sério, porém divertido. Eu e a sócia Luana Cunha aqui hoje. Eu quase morrendo de tanto tossir, gente. Quase não vai esse porque programa. A pessoa quer falar, ficar séria ao mesmo tempo e quer rir tudo junto e misturado, entendeu? Porque realmente, para fazer sentido aqui, a coisa tem que ser leve e divertida. E aí, os nossos recadinhos para o que aí seja bem-vindo ao 4º episódio, parte 1 da 3ª temporada. A gente decorei coisa mais linda. Ai, Ficou muito bonito. E hoje nós ainda estamos sem a mediação da Luana Simas. Lu, saudades. A gente vai lançar a hashtag Volta Lu. Volta Lu, 10 comentários a Lu volta. Aqui, ó. Coloca aqui, Lu volta, hashtag Lu volta. Exatamente. E nós estamos aqui na missão hoje de intermediar esse bate-papo de duas. E a gente vai dar conta do recado, porque somos dessas. De 3, às vezes a gente coloca o Misael. A gente coloca o Misael também pra jogar. Um dia tinha que ter uma câmera lá. O que tu acha dessa ideia? Misael, vira uma câmera aí pra galera te conhecer. Porque as pessoas acham que você não existe, sabia? Você existe. Você existe. Então, vamos lá. Nós estamos... Sim, deixa eu falar. Você que está chegando agora, apareceu para você baita oportunidade de nos conhecer. Já passa a seguir a gente nas redes sociais, @cdperma com H no final, e também no Spotify e no YouTube. E para você que já nos segue, muito obrigada. Compartilha com os amigos e a gente segue aqui na missão de influenciar positivamente pessoas e organizações. Ai, que coisa linda. Até me arrepiei. Como tá youtuber. Cara, cada entrada dela eu me surpreendo mais. Então, incrível, incrível. Okay. E a gente vem caminhando nessa 3ª temporada, já falamos aí de autoestima, já falamos de arrependimento. Eita, como o povo se arrepende, né? Esse negócio aqui deu caldo. Polêmico. E agora, né, já no finalzinho aqui dessa temporada, a gente está trazendo para vocês para conversar sobre estilos parentais. Que fez um boom. Teve gente que saiu aqui. Ana eu tava particularmente voltei e disse assim, meu Deus do céu, olha, gente... Nunca tinha parado para pensar desse jeito. E acreditem, sou acadêmica de psicologia agora. Isso não quer dizer que estou com o pacote completo, não. Tem muita coisa, muito pior para a gente olhar ainda dentro da vida. Dando continuidade aos estilos parentais, nós já conhecemos 2, que foi o controlador e o permissivo. Exatamente. Né? E agora nós vamos falar aqui, nesse finalzinho de episódio, na parte 1 e na parte 2, a gente vai falar dos outros estilos. Hoje, nós vamos conversar aqui com a Lu para falar sobre os perfis do inconstante e negligente. São 2 em 1, gente. Se um já faz estrago, imagina o pacote do combo 2 em 1. Mas eu falei estrago, vou colocar entre aspas. Mais uma vez, eu acho que é interessante a gente resgatar aqui no comecinho que nós não temos a mínima intenção, né, de julgar o estilo ou a forma como você, que cuida de alguém, que é responsável por outro ser humano no processo de educação e formação, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, de que é certo ou errado a forma como você faz. A nossa intenção é trazer a informação e de forma consciente o que fizer sentido para você. Coloca a sementinha aí e utiliza da melhor forma possível. Exatamente. Acho que esse é um reforço que a gente precisa dar nesse episódio, como a gente fez no anterior. Para que não pareça que a gente está dizendo que o que você está fazendo aí e que eu sei, né, que é com um amor genuíno, com uma entrega profunda para o teu filho, para a tua criança, que isso está errado. A gente faz aqui agora o melhor com todos os recursos que nós temos. Assim como os nossos pais fizeram conosco. Exatamente. E a gente precisa ser grato ao que eles nos entregaram. A gente deseja, espera que os nossos filhos sejam gratos por aquilo que nós estamos entregando. Mas como indivíduos, eu acredito. Se não acreditasse, a gente não teria perma. Se eu não acreditasse, a gente não teria investido na nossa formação como psicólogos. Que o indivíduo está em constante mudança e movimento. E se você pode melhorar aquilo que você julga que já é bom, essa é uma excelente oportunidade de você reconhecer nos episódios anteriores aqueles 2 perfis que a gente falou, conhecer esses 2 que a gente vai falar agora nesse último episódio da 4ª temporada,
Nessa primeira parte, a gente vai falar de um mais específico. Uhum. E na segunda parte, a gente vai conversar sobre um estilo que a gente julga, né? Para o momento que nós estamos vivendo, para o cenário econômico que a gente está, para o cenário de inteligências artificiais, né? Pós-pandemia, de acesso às informações. Isso. Que certamente é um cenário que vai ajudar a tua criança a ser um adolescente, um adulto mais saudável, mais funcional, mais próspero, sem tantos desafios como os desafios que a gente tem hoje. Somos a geração do burnout, somos a geração da ansiedade, né? Da depressão. É isso aí. E que a gente tenha consciência de cuidar enquanto estamos bem. Não necessariamente quando estamos adoecendo ou adoecidos. Exatamente. Né? Aí eu quero começar o nosso bate-papo de hoje, Lu, trazendo uma vivência. Quando ela começa a rir. Quando a gente fala de inconstante, só a palavra inconstante que me trouxe uma coisa à cabeça. Vivi isso várias vezes na minha infância, na minha adolescência, do tipo assim, mãe, quero ir em tal lugar ou fazer tal coisa. Fala com seu pai. Fala com seu pai. A gente ia com o pai. Quem nunca, né? Pai, queria ir em tal lugar, fazer tal coisa. Você já falou com sua mãe? Já, pediu para falar com você. Volta e fala com ela, que ela decidir para mim tá bom. Inconstância. Eu sei que essa é um bate-bola que deve existir até hoje entre pai e mãe em várias situações. Mas, como a gente já falou de controlador e permissivo, que são extremos, assim, opostos mesmo, quando eu vejo o inconstante e negligente, eu fico com algumas dúvidas. Esse negócio não causa uma confusão, assim, na cabeça dos filhos, não? Não fica uma coisa... Porque os anteriores parecem ser muito específicos, né? Distintos diferentes. E fáceis de observar. Isso, pronto. Fáceis de observar. E quando a gente fala do inconstante e negligente, para mim, fica meio embaralhado. Bom, quando a gente fala desse perfil que é realmente confuso, é um perfil que ele não escolhe, ele tá meio que em cima do muro. Beleza? Ele nem é controlador e ele nem é permissivo. Ele usa o controle ou a permissão em determinadas circunstâncias. E quando ele se sente incomodado ou arrependido de ter permitido ou controlado, ele usa o outro recurso. Então, imagina assim, estou usando o controlador, né? Sou uma pessoa extremamente controladora, eu já defino um modelo e um padrão de comportamento para minha criança, porque ela está se modulando para um perfil controlador. Se eu me arrependo, nossa, peguei pesado, foi muito o que eu fiz, mas vou usar um caso super, hiper, mega, power extremo, no mais absoluto do extremo, tá bom? Ok. Só para ilustrar. Só para ilustrar. Imagina que você ficou chateado com uma coisa que teu filho não fez, ele não foi bem na escola, você tirou videogame, não deixou ele comer naquele dia, trancou ele no quarto e disse que ele vai passar uma semana sem sair de casa. E de quebra ainda deu umas boas palmadinhas para deixar ele bem... para lembrar do desafio. Então, botei um cenário bem extremo. Tá. Você disse que ele ia ficar 2 dias nessa condição, sem sair do quarto, sei lá, luz desligada, sem acesso à TV, sem acesso à internet, não ia sair para comer, ia comer dentro do quarto, cerceou. Quando essa criança sai, tem um banquete esperando por ela. Um iPhone... Mas aí o castigo já acabou. Mas aí acabou o castigo, mas ela sai, tem um banquete, um iPhone 14, 17, sei lá em que versão tá esperando. Você vai sair com ela, vai levar ela no shopping para comprar o que ela quiser, porque você está arrependido daquela ação que você deu. A criança, ela vai aprendendo a se modular. Quando você escolhe o permissivo ou o controlador, por mais que ele gere ou possa causar alguns desafios no futuro, ele é claro para a criança. Ela sabe que ou você controla ou você permite. Ok. Agora, o negligente deixa ela muito confusa.
O negligente, o instável. instável. Deixa ela muito confusa nesse sentido. Porque em um momento você oferece uma coisa. E no momento seguinte, você muda totalmente. É como se você fosse uma outra pessoa. Isso, então, não me dá ali, enquanto ser humano, a possibilidade de... Vou aprender essa estratégia. Dá. Sabe aquelas pessoas que... Apesar de ser criança, mas a criança consegue perceber isso. Gente, são estímulos diferentes, respostas diferentes, mas ela consegue perceber. Apesar de não ter todo o processo de cognição pronto. Eu uso alguns exemplos que são bem esdrúxulos, mas é que eu acho que eles são acessíveis para o nosso entendimento. Então, por favor, os cientistas de plantão, ponderem, né, a minha colocação. Mas é como se fosse uma criança, ela é adestrada. Como se você estivesse adestrando um cachorrinho. Estímulo, reforço, punição, resposta. Então, quando isso é muito confuso, pode criar rupturas, incertezas. É um estilo que pode... Esse estilo instável é um estilo que pode trazer os benefícios e os malefícios daqueles dois distintos num único só. Então, ele é potencializado, porque a criança nunca sabe o que esperar, nunca sabe como reagir, pode se tornar extremamente manipuladora. Pensa em alguém que você conhece, espero que não conheça, mas pode ser que aconteça, que costuma fazer... Ai, meu Deus, lá vou eu falar. Que costuma... ser muito dura nas palavras, vou usar a palavra tóxica, tá? Costuma ser tóxica nas relações. Ok. Te machuca, te ofende, 5 minutos depois tá lá, desculpa, como se nada tivesse acontecido. Aí a gente não entende nada. Pode ser alguém que venha desse estilo parental, desse estilo de inconstância. Nem sustenta a sua toxicidade e acha que um simples desculpa resolveu e apagou tudo aquilo que ele fez. Ok. Te trouxe um presente. Faz um mimo pra você. Você é a pessoa mais incrível do mundo. Ou então traz elogios. Exatamente. Vê que... Isso acontece muito, gente. Mais comum do que a gente imagina. Presta atenção agora. Por isso que eu disse, espero que você não conheça, mas certamente... Eu acho que todo mundo tem uma pessoa ali na sua história que já deve ter vivenciado isso mais de perto. E é constante, aí depois volta, desculpa, não era isso que eu não queria ter feito isso, não queria ter falado isso. Pode ser alguém que venha dessa construção. Ou de um pai, né? Imagina que numa família... não é nem numa família tradicional, porque qualquer criança tem duas figuras, seja ela pais ou não, né? Mas ela sempre vai ter as figuras de autoridade. Quando uma delas tem essa característica de dualidade, essa criança pode crescer também com essa dualidade de características, de acreditar que uma hora ela é o centro das atenções, de que outra hora ela precisa satisfazer a tua necessidade, ou de te manipular nesse sentido. A gente estava conversando antes desse programa começar. Exatamente. De quando eu tenho pais que são distintos nas características. É mais fácil, ainda é confuso, mas é mais fácil ela lidar com um pai controlador e uma mãe permissiva, ou o inverso, do que com um pai inconstante, que não sabe se é uma coisa ou se é outra, se é uma coisa ou se é outra. E aí, eu também uso essa analogia, né, que é a pessoa de cima do muro. Né? Essa inconstância, uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô aqui, uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô aqui. E o segundo step disso é a negligência. É como se eu estivesse em cima do muro e agora, ao invés de eu ir para a permissão ou para o controle, eu sento, finjo demência. Não faço nada, e vejo o que passar. vai acontecer. Exatamente. Mas então, é sério. É sério isso. Que existe? É. Não vou te falar de temas pessoais. Vai. Não. Mas assim,
quando você fala do estilo, e a gente está falando de 2 em 1 aqui, a gente está falando do instável e negligente. É possível em um pai e em uma mãe, ou em uma mãe, ter essas duas características? Ser instável e ainda assim ser negligente? Ana, eu te diria que Ou um dos dois vai se vai sobressair. prevalecer? Isso. Um dos dois vai prevalecer. Então, a criança ou adolescente fica Muito confuso. mais confuso ainda. Como é que eu poderia explicar isso? Imagina o seguinte, eu tô nessa instabilidade, eu tô nessa inconstância. Tá? Uma hora eu sou 8, outra hora eu sou 80 numa mesma pessoa. Você viver só a permissividade ou você viver só o controle, ele já te leva para um nível de estresse altíssimo pelo teu grau de responsabilidade como figura de autoridade. Para você que vive o perfil de instabilidade, é o dobro do nível de estresse. Em alguns momentos, o nível pode ser tão grande que você negligencia. Negligencia do tipo, parei, assim, não consigo mais me movimentar. Agora deixa aí, deixa acontecer o que tiver que acontecer. Mas as pessoas que não estão num nível, talvez, patológico, ela dá essa sentadinha, ela dá essa negligenciada e logo depois ela retoma a instabilidade. Ela volta a performar entre os dois estilos. Quando eu estou só no estilo de negligência, é muito comum que essa figura de autoridade ela possa estar passando por algum desafio. Vou te dar exemplos. Um pai que é alcoólatra. Ele existe, ele pode até ser agressivo pela natureza da patologia que ele tem, mas como figura de autoridade ele é negligente. Ele não pode prestar o apoio, o cuidado, a responsabilidade para aquela criança. Neste cenário, eu tenho a criança assumindo a responsabilidade pelo pai. Ok. Então, tem se você botar isso numa linha, tem uma hora que ela rompe. Você podia dissociar, inclusive, serem dois estilos distintos. Mas o nível de estresse que você vive no negligente pode te levar ao desdobramento, no instável. O instável pode te levar para um negligente. Para um negligente. Tem os negligentes que são mais simples? Tem. E olha, negligência não tem nem um pinguinho de relação com eu sou separado e a mãe do meu filho está de um lado e o pai está do outro. Então, tem a negligência parental. Não é de estar junto na mesma família, é de se fazer presente como figura de autoridade daquela criança. Né? De estar para direcionar, para apoiar. Então, você pode ter uma pessoa que está lá no teu dia a dia e ainda assim ela não poder prestar o apoio à criança. E aí essa criança ela pode crescer se perguntando assim, o que eu fiz para não ter o amor do meu pai? Por que eu não sou amada? É uma criança que pode amadurecer muito rápido porque tem que assumir responsabilidades. Lembra nos programas anteriores, quando a gente estava falando de controle e permissividade, que eu falava assim, um controlador está lá na porta da escola para saber tudo o que acontece. Ou tá controlando a criança ali. O permissivo não deixa nem ela discutir. Deu algum conflito na escola, ele vai lá, resolve, contemporiza. Toma para ele a situação e não permite que a criança viva. Faça algo. Não tenha o equilíbrio entre essas duas coisas é o saudável. Porque em algum momento, como autoridade, como responsável por aquela criança, eu preciso mostrar para ela que ela está segura, que eu estou aqui, que eu posso ajudá-la. Só que mostrar que ela está segura não é fazer por ela. Talvez seja estar do lado dela quando ela for na escola conversar com o professor sobre alguma coisa. Talvez seja ensinar ou ajudar a tua criança em casa a elaborar um discurso, um argumento para conversar com o professor sobre isso. Então, você não deixou ela sozinha, você deu esse apoio. Ok.
Então, a gente precisa dessa figura. Quando eu tenho a negligência, a criança está sozinha. Ela não tem a referência nem do bom e nem do ruim do que ela vai fazer. Na verdade, não está amparada, não né? está amparada de nenhuma forma. Então, e isso pode acontecer com o pai dentro de casa. Você deu o exemplo do pergunta da sua mãe, aí volta com seu pai. Sabe quando... E aí eu fiquei na dúvida, isso é instabilidade ou é negligência? Porque eu tô levando uma necessidade minha, boba, né? Pode, claro, é uma bobagem na frente de outras necessidades. Mas ainda assim, isso seria... Depende desses pais. Seria, por exemplo, uma instabilidade se a sua mãe diz que você vai... Ah, pode ir. Aí daqui a 5 minutos ela fala, não pode. Você se arrumou, tá na porta para sair, ela fala, vem cá, tá doida? Não Você disse, não vai não, não né? vai Ela não. disse que podia. Pronto. Agora, a mãe pergunta do pai, o pai pergunta da mãe, isso tá mais no nível do desenvolvimento do casal do que do estilo parental. Tá. É um pai e uma mãe não querendo assumir a responsabilidade, porque, olha, se eu deixo a mãe deixou a filha aí, a filha beijou alguém, engravidou alguém, o pai vai dizer que a culpa é de quem? Da mãe, porque a mãe deixou ir. Aí a mãe manda pro pai, aí o pai manda... É num outro nível, não tá na educação da criança. Tranquilo. Né? Tá aqui nessa discussão. Então, eu tenho no consultório, no atendimento de adolescentes, por exemplo, você faz uma sessão com os pais, que é o que a gente chama de a sessão de psicoeducação de estilos parentais. Como que eu começo a identificar que tem a negligência? No consultório, você chama o pai e a mãe. Só vai o pai ou só vai a mãe? Vão os dois. Um tá lá extremamente interessado, o outro tá... Não. Tá bom. Ok, tudo bem. Mas age, faz. Não. Aí essa negligência não está no nível patológico que eu coloquei. Um usuário de drogas, né, alguém com dependência química, enfim. Mas a pessoa só está lá, mas ela não é um apoio e um suporte. Aí caracteriza a negligência. A negligência. Opa. E às vezes o pai usa... Quando eu falo pai, é pais, tá, gente? Não vai ficar parecendo que eu tô falando dos homens. Não, não é. Às vezes, os pais podem usar a negligência como um recurso por não terem construído as habilidades necessárias para lidar com os desafios. Eu ia perguntar alguma coisa parecida com isso. Pode não ser... Posso estar interpretando errado. Pode ser uma fuga? Muito. Do tipo assim, e pode ser uma característica que ele use, de novo, não só como estilo parental, isso vai estar representado na vida dele lá fora. Eu já ia dizer, vamos lá para o campo profissional, hein? Porque aqui a gente fala da criança ao adulto e de nós profissionais que estamos aí atuando no mercado de trabalho. Paralisa, não se movimenta, tá na frente de um problema, ele vai resolver, vai passar, vai dar tudo certo. Vai rezar, entregar para o universo e esperar que se resolva sozinho. Isso. Tem em todos esses estilos, como a gente falou no começo da nossa conversa, a gente não está dizendo o que é certo, o que é errado, a gente está trazendo a tomada de consciência. Mas fica claro que se em algum momento você se percebe como alguém que olha o teu filho num desafio e você tem a sensação que está cansado de dizer o que ele tem que fazer, ou de ir lá resolver e você falar, quer saber? Deixa aí, vamos ver o que acontece nesse negócio, vamos esperar. Neste momento, você está assumindo o estilo parental de negligência. Porque aquilo não vai se resolver sozinho. Pode parecer que sim, mas lembra, até os 21 anos, que é quando a gente está finalizando a formação do nosso córtex pré-frontal, que ajuda a gente a tomar decisões pela razão e não pela emoção, todo caminho que uma criança e um adolescente escolhe, ele é emocional, ele não está avaliando o risco, ele não está avaliando consequência, ele não está avaliando responsabilidade. Quem avalia isso é a gente.
Aí o que a gente costuma fazer? Ou a gente controla para que o risco, a consequência não aconteça, ou a gente vai lá e resolve por ele, que é o permissivo. Nenhum desses dois ajuda a criança a desenvolver o senso de responsabilidade, né, de competência, de realização. Aí eu tenho negligente. Eu nem resolvo, deixo ali ver o que acontece, ela vai resolver com o recurso que ela tem. Do jeito dela. Não é o melhor recurso, sem uma assistência, sem uma orientação. Ou pior, ou não sei, pior ou melhor. Ela vai buscar, porque é da natureza, ela, mesmo que emocionalmente, ela vai buscar essa pessoa de apoio. Cara, isso eu falo para os pais, assim, se não for você que vai dar esse direcionamento, alguém vai dar. E aí mora um perigo enorme. Alguém vai dar. Quem eu não sei. Pode ser um outro adolescente que está do lado do teu filho. Pode ser uma pessoa um pouco mais velha que não tem os teus princípios, os teus valores e vai colocar alternativas para aquela criança ou para aquele adolescente baseado nos princípios e valores dela, que não são os seus. E aí você negligenciou, por isso que a gente chama de negligente, você negligenciou essa etapa. Como se aquilo fosse se resolver de alguma forma. Acho um dos perfis mais arriscados nesse sentido, porque você tem uma sensação de falsa liberdade ou de abandono completo. Ou não tem ninguém me olhando, sou eu por eu mesma. E se eu não fizer, não vai acontecer. Ninguém vai fazer ninguém vai fazer. Ou, opa, que legal. Tudo me é permitido. Porque não tem nenhuma figura de sem controle. limite. Então, tudo eu posso. Tudo eu posso. Porque não tem uma figura de controle forte. Para mim, sem dúvida, é um dos que mais causa que mais traz desafios, principalmente na clínica, porque normalmente o negligente, ele não se coloca nesses extremos opostos. Ele se apresenta como um perfil muito equilibrado. Ele não se posiciona nem para o controle, nem para a permissão. Então, quando você olha de fora, parece ser alguém muito estável, participativo, compreensível. Porque ele vai estar lá ouvindo. Ele só não vai estar fazendo nada. Entendeu? Vai estar... Eita, gente. Tem que ir para a escola, tem que ir para a reunião da escola. Vou para a reunião da escola, mas vai estar na reunião da escola respondendo um e-mail, fazendo uma ligação, alguma coisa nesse sentido. Mais uma vez, não está de corpo e mente ali, não tem a sua presença. Para assumir aquele papel. As responsabilidades e tudo mais. Que cabem aquele papel. E acho que é isso. Acho que é isso. E olha, eu quero dizer uma coisa, hein? Eu continuo confusa. Tem alguma coisa que eu possa fazer para você sair menos confusa nesse momento? Mas é um confuso que a gente vivencia em alguns momentos durante o nosso processo de construção. Eu acho que fica aqui para a gente fechar a primeira parte. Diga. Eu acho que os pais também acabam, enquanto pais, e eu me coloco nesse papel, nessa posição aqui hoje também, né? É possível que em alguns momentos a gente se atrapalhe com todos esses estilos? Super possível, normal mesmo que e eu aceitável. tenha um preferencial no sentido de que é o meu, de essência e tudo mais, ou que eu carrego comigo, porque realmente a gente tenta fazer uma entrega diferenciada para os filhos, o melhor com que você tem, do jeito que a gente sabe, né? Mas em alguns momentos também a gente olha e diz, poxa, isso aqui eu posso fazer melhor. A carga emocional, ela é muito maior porque a gente está falando daquilo que você mais ama na sua vida.
pega esse... Eu vou fazer essa pergunta para você, porque eu acho que quem está ouvindo vai se colocar, e quem trabalha, quem está dentro das empresas, os estilos de liderança, eles, né, É verdade. se confundem nesse sentido. Mas não é tão doloroso, porque o teu afeto e o teu apego com o teu liderado não tem essa profundidade. Não tem essa raiz. Não tem essa raiz. Exatamente. Ainda assim é um desafio. Muito grande. Então, ficar confuso, escorregar nos perfis, né? Ou tentar fazer algum movimento de forma consciente mesmo. E errar, e tá tudo bem. Faz parte do processo. Porque tem uma coisa que eu não falei no começo, que eu lembrei, ainda há pouco a Lu estava falando, eu não quis interromper, né? Há uma crença, existe. Eu já ouvi, eu já falei, né? Alguma coisa assim, bem, bem parecida. Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Uhum. Ou eu vou ser para ele aquilo que não foram para mim. Mas o que é ser isso? Exatamente. E a gente não vai encerrar esta perguntinha agora, porque nós estamos encerrando nesse momento a parte 1 deste episódio. Fica junto e na próxima semana acompanha a gente para a gente concluir aí os estilos parentais nessa terceira temporada. Volta que eu tenho coisa para falar. Tchau, tchau. Tchau.